Pessoal, seja muito bem-vindo à aula 3, onde hoje a gente vai focar na cotação de mão de obra e de material, tá bom? Na cotação de mão de obra, hoje eu vou focar na mão de obra por empreita, na cotação de mão de obra por empreita, que é como a gente está elaborando esse estudo de viabilidade da reforma desse apartamento. Tá? E eu já queria começar essa aula aqui passando um bizu para vocês, ó. Se você ainda não acompanhou a aula 1 e 2, né, você volta e vê como foi que a gente chegou aqui na composição dessa planilha orçamentária. Mas, voltando aqui ao assunto, quando a gente já tem, né, uma maneira para facilitar a parte da orçamentação da mão de obra por empreita, o que é que acontece? A gente tem que passar a planilha, a gente tem que preencher, na realidade, a planilha, tem que ter esses orçamentos, como eu já falei anteriormente e nas outras aulas, que a gente precisa fazer o orçamento de como é que a gente recebe. Então, por exemplo, aqui, item 2, construção de alvenaria. Então, se aqui tem 5,73 metros quadrados, eu recebo por metro quadrado feito, executado, eu pago por metro quadrado feito, executado. Então, o importante agora na cotação da mão de obra é a gente pegar, fazer as cotações com os valores referentes e o quantitativo em unidade referente à planilha orçamentária. O que acontece às vezes é que você passa uma planilha orçamentária dessa baseando na área, por exemplo, no metro quadrado, e o empreiteiro ele soma todo o serviço e faz, ó, esse bloco aqui de serviço, por exemplo, serviço de alvenaria, eu faço por X. Tá? Por mais que ele se baseie em diárias, né, como ele contrata, né, como ele paga a equipe dele, a gente tem que ter esses valores por unidade, por metro quadrado, que é como a gente vai fazer a medição, como é que a gente vai enviar para o cliente, como a gente vai receber e como é que a gente vai pagar. Beleza? Então eu queria começar aqui essa aula passando um bizu para vocês. Ó. Essa planilha orçamentária, de como a gente preencheu ela, a gente já pode pegar ela e criar uma nova aba aqui do lado, cotação de mão de obra, e já preencher com empreiteiro 01, empreiteiro 02 e empreiteiro 03. Então a gente já pode aproveitar a própria formação da planilha, né, e da planilha orçamentária e já enviar para a equipe, né, para os empreiteiros, para poder a gente ter o valor de mão de obra. E com essa própria planilha, com essas mesmas informações, a gente manda para eles. Por que a importância de mandar a mesma planilha? Porque o que acontece às vezes na questão, no ponto, né, da orçamentação, tanto relacionada a gente que está fazendo esse orçamento, como outras pessoas que recebem a planilha, é a questão do entendimento do que está sendo considerado, do que não está sendo considerado. Então, se você passa o serviço por escrito, verbalmente, ele pode entender algo, né, que não está previsto e considerar algo que não está previsto, e assim o orçamento dele vai elevar, vai ficar acima dos outros. Ou o inverso, não considerar algum serviço que está previsto e o valor dele ficar abaixo. Então, por isso que, para você elaborar o seu orçamento e para você pegar orçamento de outros empreiteiros para executar a obra, você tem que estar tudo planilhado para poder passar as mesmas informações para ele, para que não tenha essa dúvida. Lógico que depois que você receber esses valores, você vai comparar item a item, vai ver a questão do prazo, a questão do valor por metro quadrado, quanto é que um está cobrando, quanto é que está cobrando. Muito importante, outro bizu, você pegar referência de empreiteiros que já executaram serviços no qual você está fazendo orçamento. Então, se isso aqui se trata de uma reforma de um apartamento, eu vou procurar empreiteiros que já trabalham para a gente, que já prestaram serviço para a gente, ou por indicação de colegas nossos que já executam reforma em apartamento. Tá? Então, não adianta eu me basear por valor, pegar o empreiteiro mais barato para poder fazer isso, porque isso com certeza vai dar prejuízo e dor de cabeça. Se você vai por preço, sem pegar a indicação do seu empreiteiro, você hoje pega um valor, vou dar um exemplo aqui de metro quadrado de construção de alvenaria. Então esse cobrou 10, esse cobrou 15, esse cobrou 20, por exemplo. Deixa eu chegar mais próximo aqui, 18 e 20. Então esse aqui está bem abaixo, R$10 o metro quadrado. Se você considera no seu orçamento o valor de R$10 ao metro quadrado, vendo que está mais abaixo do que os outros, do que a média, vamos dizer assim, quando você for precisar desse empreiteiro para poder executar essa obra, talvez ele não te atenda mais.
né? Por se tratar de preço, ele queria pegar o serviço de imediato. Talvez tenha acontecido, possa acontecer isso. E quando você vai atrás dele para executar, ele já não esteja mais disponível. E aí você vai estar em planilha, você vai ter em planilha o valor de R$ 10 o metro quadrado para poder fazer a construção de alvenaria. E aí onde é que você vai achar outro empreiteiro, outro pedreiro para poder fazer no mesmo valor que você está considerando? Então por isso que a gente não deve considerar o menor valor, e sim o valor médio. Tá? Agora, se eu considero aqui o Então, se a gente pega o valor médio desse serviço aqui, está dando R$ 16. Eu vou me basear, ou seja, o valor médio está mais próximo desse aqui, 2, né, do empreiteiro 2. Então, eu vou me basear no valor médio. Tá? Eu coloquei 3 cotações, você pode pegar 4 ou 5, dependendo do serviço. Quanto mais, né, você tiver em relação a quando você não tiver clareza, quando você não tiver expertise em saber se está dentro da média ou não, você pega mais uma quarta, uma quinta cotação para você se basear. Tá? Mas se baseando nesse exemplo aqui, eu vou considerar o valor médio, porque se eu consigo fechar a obra, por exemplo, num valor de R$ 16 o metro quadrado, e eu na hora da execução negociar e conseguir executar por 15, por 14, eu vou ter uma economia, ou seja, eu vou ter um lucro nesse serviço. Então, por isso você deve se basear pelo valor do metro quadrado. Tá bom? Mas em relação à mão de obra é isso. Então, cotação de mão de obra, a gente pode aproveitar a própria planilha orçamentária para poder pegar os valores. E outra coisa, a gente tem que considerar também, deixar claro na hora de passar se vai ser considerado, por exemplo, o serviço somente de instalação ou com material. Então, normalmente aqui na região, aqui em Pernambuco, aqui em Recife, a gente faz a contratação do serviço, na realidade, do serviço de forro e gesso já com material. Então aqui, ó, eu não posso considerar, por exemplo, se o empreiteiro 1 dá um valor de R$ 10 no metro quadrado, o outro dá de 30, o outro de 35. Então esse daqui está cobrando só mão de obra e esses dois estão cobrando com material. Então tem que ter essa clareza na hora de informar, tá? Então especificar aqui se é para considerar somente mão de obra ou se é para considerar também material, dependendo do serviço. Granito, por exemplo, é serviço, a parte de esquadrias é serviço, serviço em forro de gesso é o serviço. Quando eu falo serviço, é considerando o fornecimento e instalação o fornecimento do material e instalação do serviço. Beleza? Agora vamos fazer a cotação de mão de obra. Como é que a gente faz a cotação de mão de obra? A cotação de material. Então, com o preenchimento aqui, eu vou ter o valor médio, né, de mão de obra de cada serviço. Para fazer a cotação do material, como é que a gente pode trabalhar? Vamos levar em consideração aqui esse serviço de alvenaria. Tá? Deixa eu pegar a parte do revestimento aqui. Essa é a parte do revestimento aqui, ó. Vamos lá. Vamos considerar, eu vou usar o exemplo aqui do revestimento, mas cabe a todos os outros serviços, né? Porque quando eu falo serviço, o que é que eu estou dizendo? Que o serviço, por exemplo, esse item 7.1, o serviço de revestimento em porcelanato para piso, ele é o serviço executado. Então, dentro desse serviço, eu tenho uma composição de preço, que é a composição de preço unitário. Então, deixa eu pegar aqui para a gente fazer um exemplo. Então, dentro desse serviço, eu tenho uma composição de preço unitário, que é a CPU, composição de preço unitário. Onde é que eu consigo essa composição de preço unitário? Se você entrar no site da Caixa, da Caixa Econômica Federal, você consegue, dentro da sua região, então é por estado. Tá? Então é um levantamento, né, um estudo que se faz, que a Caixa faz, para poder você ter um valor médio do serviço, que é como o pessoal às vezes se baseia no valor do SINAP. Tá? Então é por região, é por estado. E você consegue também a composição de preço unitário de cada serviço. Então se você for lá e tiver revestimento em porcelanato para piso, vai ter a composição de preço do serviço para revestimento em porcelanato. Então, o que é que dentro de um serviço, né, dentro de uma composição de preço unitário eu tenho? O que eu vou precisar para poder executar esse serviço? Então, se tratando aqui como exemplo do revestimento em porcelanato, eu vou precisar do porcelanato. Aqui está a definir, eu vou considerar 60 por 60, que é um valor médio, que é um tamanho médio.
Então, eu vou precisar do porcelanato, eu vou precisar da argamassa colante. Eu estou fazendo um detalhado aqui para vocês entenderem, mas na composição de preço unitário, para cada serviço, vai estar já com os insumos, né? E as composições necessárias, certo? E aí você pode trabalhar com duas formas. Inicialmente, se você não tem os orçamentos, não tem seus preços, suas composições de preço própria, você pode se basear na composição de preço, não no valor do SINAP. Porque eu não costumo, para estudo de viabilidade financeira, eu não oriento usar o valor do SINAP. Porque existem valores que tanto está dentro como está fora. Como está muito acima, e seu orçamento vai ficar lá em cima, como está abaixo, você vai ter prejuízo. Por isso que eu oriento usar a composição de preço unitário do serviço e aqueles valores você ajustar de acordo com o valor de mercado praticado aí na sua região. Então, porcelanato 60 por 60, argamassa colante AC2, o rejunte cinza platino, vou dar a tonalidade, o espaçador, azulejista. Então, porcelanato, argamassa, o rejunte, o espaçador, o azulejista. Eu vou precisar disso para fazer a composição do metro quadrado do meu porcelanato, né, do meu revestimento. Tá? Eu estou montando aqui, repito, estou montando aqui para vocês entenderem dentro da composição de preço unitário como a gente chega no valor unitário. Tá? Então, como é feito a composição de preço unitário desse serviço? Então, o porcelanato a gente compra por metro quadrado, né? Aquela questão que eu falei da unidade de medida quando a gente estava fazendo o levantamento do quantitativo, para a gente se basear na unidade de medida, como a gente compra, como a gente paga. Então, o porcelanato, o revestimento de porcelanato, a gente compra por metro quadrado. Tá? A argamassa, a gente compra por quilo. Então, por mais que venda saco, né, de 5, de 10, de 20 quilos, a gente compra por quilo. A gente faz o levantamento por quilo. O rejunte, por quilo. Espaçador, por unidade. O azulejista, como a gente está tratando aqui por empreita, então a gente vai utilizar o valor do metro, a unidade de metro quadrado. Tá? Então, aqui a gente vai colocar a unidade, o valor, na realidade, o valor unitário. Então, o valor unitário do metro quadrado desse porcelanato. Então, vamos se basear que seja R$50. Que seja R$50. O valor do quilo dessa argamassa, tá? Vou calcular exatamente aqui, vou considerar que seja R$5. O valor do quilo, R$5. O valor do rejunte, R$3 do quilo. Tá? O espaçador, R$1. E o azulejista cobre R$50 também. Certo? Então, o valor do total, esperando aqui, o coeficiente. Então, isso aqui é o valor unitário, aqui eu preciso saber o coeficiente de quanto eu preciso desse metro quadrado, para poder, desse material, desses insumos, para poder executar o metro quadrado. Então, 1,1, considerando aqui o valor, considerando aqui a porcentagem, né, um acréscimo de 10%. Então, um coeficiente de 1,1 metro quadrado de porcelanato para executar 1 metro quadrado de investimento. Argamassa colante, 10 quilos. Então, 10 quilos de argamassa C2 para 1 metro de revestimento de porcelanato. O rejunte, 2 quilos. Então, 2 quilos de rejunte cinza platino para 1 metro de revestimento de porcelanato. Espaçador, 10 unidades. E o azulejista, 1 metro quadrado que a gente está trabalhando na empreita. Certo? Então, aqui o valor total para o revestimento vai ser de 50 vezes o coeficiente de 1,1, 55, e assim sucessivamente. Certo? O valor para 1 metro quadrado, eu preciso de 10 kg para 1 metro quadrado, então eu vou gastar R$50 o valor com argamassa para 1 metro quadrado de revestimento. R$6 de rejunte para 1 metro quadrado de revestimento. R$10 de espaçador, no caso 10 unidades, e R$50 1 metro quadrado do azulejista. Então, o valor total do serviço para 1 metro quadrado
vai me custar R$ 171, tá? Lembrando que aqui a gente está fazendo junto com o azulejista, né? Se eu for considerar só o material, eu posso zerar aqui. Então, só de material vai me custar R$ 121. Composição de preço unitário. Certo? Então, vai me custar R$ 121. Eu posso até fazer mais aqui, para ficar mais detalhado. Então, aqui, ó, total de mão de obra e total de material. Então, referente a R$ 171, eu tenho 50 de mão de obra e 121 de material. Beleza? Pessoal, isso daqui que eu acabei de fazer, rápido, explicando e detalhado para vocês, é uma composição de preço unitário para o serviço de revestimento em porcelanato. Tá? Cândido, então quer dizer que para todos os serviços eu preciso ter essa composição? Sim, é o ideal que você tenha e você controle o teu custo, controle o teu quantitativo pela composição de preço unitário. Ó, quando eu falo controlar o teu quantitativo para comprar, para poder fazer o previsto e o realizado, a gente pode levantar até os insumos aqui, ó, quantitativo. Então, para cada 1,1, tá, vamos dizer que vamos usar o real, né? 37,97. Vamos arredondar 38 metros. Então, vou precisar aqui de 38 metros quadrados. 38 metros quadrados de porcelanato lá, de revestimento de porcelanato, 38 metros quadrados. Então, a quantidade, eu vou precisar de 1,1 vezes, qual é a quantidade total que eu preciso? 38. Vou precisar, no total, de 41,8 metros quadrados de porcelanato. Tá? Argamassa, então se para cada 10 quilos eu faço 1 metro quadrado, aqui eu vou precisar de 38 quilos. Ó, lembrando aqui, ó, por exemplo, olha só. Lembrando aqui que eu estou considerando a argamassa colante AC2 por quilo. Se você compra na tua região por saco, a gente pode pegar os 380, no caso, ó, 380 quilos dividido por 20. Então, eu vou ter a quantidade de 19 sacos. Então, aqui não vai ser 19 vezes 5, vai ser 19 vezes o valor do saco. Tá bom? Então, atentar a isso. O quantitativo total, aqui não é 380 sacos, é 380 quilos. Eu vou comprar por quanto? Então, tem fornecedor que a gente compra saco de 20 e tem fornecedor que a gente compra saco de 40. Então, se eu for comprar saco de 20, eu vou considerar 19 sacos. Se eu for comprar saco de 40, eu vou considerar aproximadamente 10 sacos, arredondando 10 sacos. Beleza? Então, aqui é 380 quilos, tá? Então, aqui, 2 quilos para cada 1 metro. Então, para os 38 metros quadrados, eu vou precisar de 76 quilos, também da mesma forma, 76 quilos, não é saco. Certo? Espaçador, se eu uso 10 para cada 1 metro, eu vou precisar de 380 unidades. Então, se eu compro um saco, vou dar um exemplo aqui, com 50 unidades, então 380 dividido por 50, eu vou precisar de 8 sacos. 8 sacos. Tá? E o valor não vai ser R$10. Ou, o valor não vai ser R$1 unitário, vai ser o valor do saco. Tá? Então, tem que atentar a isso. E o azulejista, eu pago R$50 o valor do metro, então... Não, aqui está levantando quantitativo. Tá, então, quantitativo de material. Então, vou precisar de 41,8 metros quadrados de porcelanato 60 por 60, 380 quilos de argamassa colante AC2, 76 quilos de rejunte, 380 unidades de espaçador. Isso daqui para 38 metros quadrados, que é o serviço previsto aqui na nossa planilha. Beleza? Então, vamos lá. Se aqui eu tenho, ó, cotação de mão de obra, certo? Foi aquele valor que a gente levantou aqui e a gente vai utilizar o valor médio. Então, se aqui eu tenho, aqui, por exemplo, esse cobrou 35, esse 40 e esse 45. Então, vamos dizer o valor médio dividido por 3. Então, o valor médio é 40. Então, aqui na minha planilha orçamentária, eu vou considerar, cadê aí, terceiro ponto 1, mão de obra, R$40. Na minha mão de obra, R$40.
Aqui, ó. Então, na minha mão de obra, R$40. De material aqui, eu vou considerar quanto? Então, eu vou na minha composição de preço unitário, já levantei o meu quantitativo, já levantei os valores unitários e aqui eu tenho que eu vou precisar de R$121 de material. Então, aqui na minha planilha unitária, R$121. Tem algum serviço para isso? Não. Por exemplo, se tiver um serviço de frete, tá? Então, vamos considerar aqui um serviço de frete. Vamos dizer que o porcelanato, certo? O porcelanato, a argamassa e o rejunte venha de um fornecedor. Esse material aqui vem de um fornecedor. Para essa entrega aqui do material, ele cobra uma taxa de R$70. Certo? R$70. Como eu estou considerando esse valor aqui para cada 1 metro quadrado, então quer dizer que eu vou considerar, eu posso colocar o valor, ou eu posso pegar um valor, colocar separadamente os R$70 do frete, ou diluir dentro do meu valor do metro quadrado. Tá? Se for pago junto, se for pago separado, a gente considera nos custos indiretos separados. Beleza? Porque às vezes você recebe uma proposta e coloca porcelanato, argamassa, rejunte, o valor do material. Se a entrega for na obra, aí eles cobram uma taxa. Alguns cobram uma taxa. Então, você paga aquele valor da taxa, você pode considerar aquele valor da taxa separado, ou você diluir no valor total. Beleza? Então tá, mas aí não vamos considerar aqui serviço total. Então, aqui a soma. Então, a soma para cada 1 metro quadrado, aqui é 1 metro quadrado, tá? Para cada 1 metro quadrado, R$161. Então, se eu inserir aqui o valor total do meu custo, aqui a gente considerou o valor de 1 metro quadrado, 1 metro quadrado, tá? Então, para esse serviço aqui, eu vou ter R$161 vezes 37,97. Então, para esse serviço de revestimento, eu vou ter um valor na minha planilha, né, de custo de total de, aqui é total por metro quadrado. Total por metro quadrado. Na realidade é por unidade, né? Porque tem canto que tem serviço que tem serviço que é metro quadrado, tem serviço que é unidade, então unidade de medida, tá? Então aqui é valor unitário. Valor unitário, pronto. Pronto, valor unitário, tá? E aqui o valor total. Então, nesse item 7.1, revestimento de porcelanato para piso, 1 metro quadrado, no metro quadrado, vou precisar de aproximadamente 38 metros quadrados. Para mão de obra, eu vou ter um custo de R$40, que a gente fez a cotação nessa planilha, e para material, R$120 o metro, que a gente levantou aqui na composição de preço unitário. Então, 140 mais 121, R$161 vai custar o valor do meu metro quadrado para esse item de revestimento em porcelanato. O valor total, 161 vezes aproximadamente 38 metros, R$6.115 aproximadamente de custo para esse valor aqui. Beleza? Pessoal, eu fiz aqui o exemplo de um serviço, tá? Mas, tem que fazer isso com tudinho? Sim. A partir do momento que você começa a elaborar a sua composição de preço unitário e começar a fazer as cotações de mercado, né, os valores praticados no mercado onde você atua, se você começar a coletar essas informações e começar a criar o seu banco de dados, você vai começar a ter as suas composições de preço unitário e vai ter mais agilidade, mais praticidade nos próximos orçamentos. Então, quando no próximo orçamento você tiver outro item, aqui, por exemplo, revestimento em porcelanato para piso varanda, a definir. Então, se considera o mesmo valor, eu sei que considera em média R$40, e eu sei que mais ou menos o custo vai ser R$100, R$120, R$130, certo? Do valor o valor médio que a gente vem praticando no orçamento. Então, você começa a ter de custo o valor do seu metro quadrado. Beleza? E com isso você vai começando a criar as suas composições de preço unitário. E depois é só ajustar. Então, por exemplo, se aqui a gente considera um 60 por 60,
Aí eu peguei outro serviço, ou no mesmo ambiente, ou no mesmo, ou em outro em orçamento, que a gente vai considerar porcelanato 80, aí veio com a especificação maior, marca acentinado. Aí você procura lá no valor acentinado e vê que ele é 89. Então a argamassa aumentou um pouquinho, a argamassa vai continuar em 10 quilos, o valor não, a gente vai gastar 12 quilos na composição, no rejunte, 2,5. Estou dando um exemplo, tá? O espaçador 12, tá? Aqui o valor unitário mantém ou não, como aqui, por exemplo, aumentou para 89. E o azulejista, pedra 80 por 80, normalmente a gente cobra R$60. Então aqui você já tem o valor total do metro quadrado para esse item, valor de mão de obra e valor de material. Então, e aqui o quantitativo. Então, você utilizando a composição de preço unitário para elaboração dos seus orçamentos, tanto de mão de obra como de material, você começa a ter esse banco de dados e essas informações para futuramente você já ter mais praticidade, agilidade e expertise nos seus orçamentos. Beleza? Então, pessoal, em resumo foi isso. Essa aula 3 é para a gente fazer a cotação, né? Foi para passar para vocês como é que faz. Eu só fiz desses itens para que não fique muito extenso, mas a mesma linha de raciocínio para a cotação de mão de obra e para a cotação de material, assim como levantamento do quantitativo que a gente fez aqui, a gente segue a mesma linha de raciocínio para todos. Então, para cada tipo de serviço existente na planilha orçamentária, vinílico, pintura, limpeza, revestimento de porcelanato, argamassa, serviço em gesso, luminárias. Então, para cada tipo de serviço existe uma composição de preço unitário, tá bom? Então, você entra no site da Caixa, como baixar a composição de preço unitário do serviço, e aí você vai ver que existem composição de preço unitário para inúmeros serviços existentes na engenharia, beleza? Aí você pode inicialmente pegar ele como modelo para que você comece a, primeiro, fazer a conferência do quantitativo, se é realmente do coeficiente, se realmente o gasto, né? O consumo é 12 quilos, ou é 10, ou é 11, ou é 8, assim como a argamassa, rejunto, espaçador, assim como também os valores unitários praticados em mercado. Mas a composição, isso daqui, você consegue utilizar ele para fazer qualquer tipo de levantamento de custo de material, de mão de obra e quantitativo do serviço. Beleza? Então, vamos embora, para frente. Valeu, um abraço.